É interessante quando examinamos o que acontece em cada país. Não apenas na América, mas também na maioria dos países da Europa, parece estar havendo uma motivação secreta sendo seguida no sentido de um governo global socialista centralizado. Nós vemos tal tendência nesse país e o governo Bush deixou isso bem claro. O governo atual também claramente se encaminha para esse intuito. Nós notamos que na Inglaterra, na França, na Alemanha, os políticos subvertem seus próprios interesses nacionais em direção ao sonho de um governo mundial. Há muitos motivos para isso. Os idealistas acreditam que isso possa ser melhor para o meio ambiente, para a terra, e outros dizem que a motivação verdadeira provavelmente seria a proliferação nuclear. Não, o mundo está caminhando para um desastre, e quando nos atemos a tais questões, a conclusão a que se chega é que a única resposta seja a supervisão global. A maior parte da liderança mundial persegue um ideal que presume que será necessário haver um único governo do planeta Terra, e o desafio diante da humanidade é como chegar a ele de forma não violenta. Unidade religiosa. Acho que todos sabem que estamos seguindo para um governo mundial único. Temos que nos livrar das guerras, da rivalidade entre nações, mas estamos também caminhando para uma religião mundial. É preciso. A maioria das guerras, mesmo agora nesta terra, são entre facções religiosas, facções tribais. Então temos que ter uma religião mundial, assim como um governo mundial único. Os dois se encaixam. Agora que temos um movimento ecumênico nos levando nessa direção e que o Papa é o líder de tal movimento, não pode ser negado. O mundo todo está interligado. Não é cada país por si só e outro país por sua conta. Isso entre comércio, viagens, interdependência de fazer, de sobreviver nesta terra, que irá, cedo ou tarde, entender que temos que trabalhar juntos. Pelo que vejo, o Papa está tentando fazer com que as pessoas entendam que os problemas que têm são individualmente superficiais e que uma visão maior do mundo deve ser expressada. Bem, o intuito maior do Papa hoje, eu acho, seria a paz mundial. E acho também que ele deseja uma religião suprema. Em 1986, em Assis, na Itália, o Papa João Paulo convidou 130 líderes das principais religiões mundiais para se reunirem e orarem pela paz. Esse Dia Mundial de Oração pela Paz, para o qual vieram de tantas partes do mundo, gentilmente aceitando o meu convite. Orando juntos estavam budistas, maometanos, hindus, sacerdotes e até espíritas. O Papa agressivamente procurou um terreno comum e a unidade entre as pessoas de todos os credos. A Bíblia também se refere à liderança da cidade de Roma, principalmente num sentido eclesiástico, e o surgimento do Vaticano no papel de ser líder de um movimento ecumênico parece absurdo se estudarmos a estreiteza e a concentração e o conservadorismo dos católicos durante os últimos 1000 ou 1500 anos. Predizer que Roma seria líder no sentido da nova era ou no sentido panteísta parece realmente um absurdo. E mesmo assim, se observarmos dia a dia o Vaticano adotando a evolução, parece brincadeira. E está acontecendo. Então, a questão é que quanto mais estudamos esses principais temas da Bíblia, e quanto mais nos preocupamos em colocar o horizonte mundial em perspectiva, mas parece que estamos rumando para aquele período sobre o qual a Bíblia tem tanto a dizer. E é claro que tudo isso chega ao clímax com essa ideia bizarra de que Jesus Cristo, o Criador do Universo, que se fez homem e cumpriu seu destino por nosso bem, irá voltar para consertar essa confusão. É esta geração que irá testemunhar o retorno de Jesus Cristo
Eu acredito que estejamos vivendo os dias mais significativos da história que o mundo já conheceu. A profecia bíblica está sendo realizada e a volta de Jesus Cristo está próxima. É hora de tomar uma decisão. É hora de reconhecer e aceitar quem é Deus e o que Ele fez. Nós estivemos falando sobre sinais e sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. Ele disse no Evangelho segundo Lucas: quando virem as coisas começarem a acontecer, então olhem para cima e ergam suas cabeças, pois sua redenção está se aproximando. Ele não disse quando estiverem realizadas completas, mas quando começarem a acontecer, e é hora de olharmos para cima e erguer nossas cabeças. Se existe um tempo em que precisamos esperar o retorno de Jesus Cristo, esse tempo é agora. Eu acredito que estejamos mergulhando naquele período de tempo sobre o qual a Bíblia fala mais do que qualquer outro período da história, pelos seguintes motivos. À medida que estudamos a Bíblia, existe provavelmente uma dúzia de temas principais de profecia. Há todo um tema sobre a nação de Israel, a cidade de Jerusalém, o templo. Há todo um tema sobre Babilônia. E vemos a Babilônia ressurgindo na história universal. Saddam Hussein passou 25 anos reconstruindo a Babilônia e gastando mais de $1 bilhão. Há todo um tema sobre Magog, que fica na Rússia, e seus aliados invadindo Israel. Enquanto acontece o ressurgimento da Europa como um supercontinente, há um movimento em direção à religião global. E, ao mesmo tempo, há um movimento no sentido do governo global. Se olharmos cada um desses tópicos, não é só um deles. São todos eles que estão sendo colocados diante de nossos olhos de forma sem precedentes. A Bíblia é singular? Durante muitos anos de minha vida, eu adotei uma visão do mundo que era baseada em ideias humanistas. Mas um dia eu me dei conta de que o que a Bíblia tinha a falar, não apenas do passado, mas sobre o presente, o futuro, na verdade fazia sentido. E estava de acordo com as coisas que via, as provas observáveis. E eu descobri que a palavra de Deus é a verdade e que podemos confiar nela, podemos acreditar nela, podemos confiar em cada palavra. De todos os livros no mundo, a Bíblia é certamente o livro mais singular. É o único livro que ousa colocar toda a sua credibilidade no fato de que é capaz de dizer antecipadamente coisas que irão acontecer. Nenhum outro livro religioso ousaria fazer predições do futuro e então basear sua veracidade no acontecimento de tais predições. E, além disso, a Bíblia não faz apenas uma profecia, mas centenas delas. A grande descoberta de hoje é a descoberta de que esses 66 livros que chamamos de a Bíblia, embora tivessem sido escritos por 40 pessoas diferentes ao longo de milhares de anos, descobrimos agora que eles formam um sistema integrado de mensagens. O que quero dizer é que descobrimos agora que cada número, cada nome de lugar, cada detalhe do texto estão lá através de uma cuidadosa construção e transcendem o próprio tempo. Existe esperança? Muitas pessoas encaram o livro do Apocalipse e a profecia bíblica como uma mensagem de tristeza e destruição. Mas a mensagem bíblica é uma mensagem de esperança, uma mensagem de salvação, uma mensagem para nos voltarmos para Deus que criou o céu e a terra, afirmando que podemos ter um relacionamento com Ele que irá durar a eternidade. O Evangelho são as boas novas. A essa altura, você pode estar pensando, afinal, é sem esperanças esse cenário que se desenrola diante de nós. A destruição que irá acontecer. Eu acho que ninguém pode negar isso. Como é que eu vou escapar? Bem, Jesus vai tirá-lo daqui, mas, sabe, eu não quero tentar convencer você de buscar Jesus como uma saída de emergência do julgamento nessa terra, ou do céu, ou do inferno. É preciso que tenha motivos melhores do que esse. Você deverá procurá-lo porque é a verdade, porque você é culpado e porque você quer que Deus seja vingado e quer voltar a entrar em contato com Deus e estar de acordo com sua vontade. Você sabe que Deus tem grandes planos para esse universo e você quer fazer parte disso e quer que Deus seja Deus e que haja seu modo em sua vida e nesse nosso universo. Então aceite o perdão que Ele ofereceu por seus pecados e abra o seu coração para Jesus e estará a caminho.